Introdução à inteligência artificial já está entre nós. Ela está nos carros, nas redes sociais, nas nossas casas. Mas você realmente sabe o que é imposto automóvel? E mais importante, estamos preparados para conviver com ela? A IAO não é mais um conceito de ficção científica, mas uma realidade palpável que permeia cada vez mais aspectos do nosso cotidiano. Desde os algoritmos que sugerem o próximo filme que você vai assistir, até os sistemas complexos que otimizam rotas de entrega e diagnósticos médicos, a presença da inteligência artificial é inegável. Ela está redefinindo indústrias, transformando a maneira como trabalhamos e interagimos, e levantando questões profundas sobre o futuro da humanidade. Ignorar essa revolução tecnológica seria um erro crasso. Pelo contrário, é fundamental compreendê-la, desmistificá-la e, acima de tudo, preparar-nos para os desafios e oportunidades que ela apresenta. Esteja você cético ou entusiasmado, a verdade é que a imposto automóvel já é uma força motriz em nosso mundo, e entender seu alcance é o primeiro passo para navegar nesta nova era. É hora de desvendar o que a IA automóvel já consegue fazer com maestria, muitas vezes superando as capacidades humanas em tarefas específicas. Desenvolvimento. A inteligência artificial é a capacidade de máquinas aprenderem, tomarem decisões e resolverem problemas, quase como humanos. Ela não é uma tecnologia do futuro, mas sim do presente. E, em muitas áreas, a imposto automóvel já superou as capacidades humanas, realizando tarefas com uma eficiência, precisão e velocidade que nós, seres humanos, simplesmente não conseguimos igualar. Não se trata de uma competição para ver quem é melhor, mas sim de reconhecer as áreas onde a IA brilha e pode complementar nossas habilidades. Vamos explorar 10 coisas que a imposto automóvel já faz melhor que você, e como isso está mudando o nosso mundo. Primeiramente, o processamento e análise de grandes volumes de dados. A imposto automóvel pode varrer e interpretar terabytes de informações em segundos, identificando padrões e anomalias que levariam anos para um ser humano. Pense em diagnósticos médicos, onde a imposto automóvel pode analisar milhares de imagens de ressonância magnética ou resultados de exames para detectar doenças em estágios iniciais com uma precisão impressionante. Sua capacidade de processar e correlacionar dados de diferentes fontes, como histórico do paciente, exames laboratoriais e genéticos, permite uma visão holística que um médico, por mais experiente que seja, dificilmente conseguiria em tempo hábil. Em segundo lugar, a otimização de rotas e logística. Sistemas de imposto automóvel são mestres em calcular a rota mais eficiente para entregas minimizando tempo e consumo de combustível. Algo que motoristas humanos, por mais experientes que sejam, não conseguem fazer com a mesma complexidade. E em tempo real, considerando variáveis, como tráfego, condições climáticas, restrições de entrega, e até mesmo a capacidade de carga dos veículos. Empresas de transporte e logística dependem cada vez mais da IAO para gerenciar suas frotas e cadeias de suprimentos, resultando em economias significativas e maior eficiência. Terceiro, a detecção de fraudes financeiras. Bancos e instituições financeiras utilizam o imposto automóvel para monitorar transações em tempo real, identificando comportamentos suspeitos e padrões de fraude que seriam invisíveis para auditores humanos, protegendo bilhões de dólares anualmente. A imposto automóvel consegue analisar milhões de transações por segundo, detectando anomalias que indicam atividades fraudulentas, com uma taxa de acerto muito superior à dos métodos tradicionais, adaptando-se rapidamente a novas táticas de fraude. Quarto, a personalização de conteúdo e recomendações. Plataformas de streaming, e-commerce
e redes sociais usam Niauto para analisar suas preferências e histórico, oferecendo sugestões de produtos, filmes ou notícias que são incrivelmente precisas e relevantes, superando a capacidade humana de prever gostos individuais em larga escala. A AI cria uma experiência de usuário única para cada indivíduo, aumentando o engajamento e a satisfação. Quinto, a tradução de idiomas em tempo real. Embora ainda não seja perfeita, a AI já consegue traduzir conversas e textos instantaneamente, quebrando barreiras de comunicação globais de uma forma que nenhum poliglota humano consegue em todas as línguas e com a mesma velocidade. Ferramentas de tradução simultânea baseadas em IA estão se tornando cada vez mais sofisticadas, facilitando a comunicação em ambientes multiculturais e globais. Sexto, a análise preditiva. A Imposto Automóvel pode prever tendências de mercado, demanda de produtos, falhas em equipamentos e até mesmo padrões climáticos com uma acurácia que supera em muito as previsões humanas baseadas em intuição ou modelos estatísticos mais simples. No setor de energia, por exemplo, a IA pode prever picos de demanda, permitindo que as concessionárias ajustem a produção e evitem apagões. Sétimo, a automação de tarefas repetitivas e monótonas. Em fábricas, escritórios e centros de atendimento, robôs e softwares de imposto automóvel executam tarefas repetitivas com consistência e sem fadiga, liberando humanos para trabalhos mais criativos e estratégicos. Isso inclui desde a montagem de produtos em linhas de produção, até o preenchimento de formulários e a organização de dados. Oitavo, o reconhecimento de padrões em imagens e voz. A base para o reconhecimento facial em smartphones, a transcrição de voz em texto e a identificação de objetos em fotos. Tarefas que exigem uma capacidade de processamento visual e auditivo, que a IA automóvel executa com alta precisão. Essa tecnologia é fundamental para a segurança, acessibilidade e para a interação com dispositivos inteligentes. Nono, a criação de conteúdo básico. Embora a criatividade humana seja insubstituível, a IA é capaz de gerar textos, músicas e até designs gráficos simples, como relatórios financeiros, artigos de notícias esportivas ou composições musicais básicas, de forma rápida e em grande volume. Isso permite que criadores de conteúdo e empresas produzam material em escala, focando na curadoria e no toque humano final. Décimo, a condução autônoma. Carros autônomos impulsionados por IA são capazes de processar informações de sensores, câmeras e radares em milissegundos, tomando decisões de direção com uma velocidade de reação e uma análise de risco que superam a capacidade humana em muitas situações, especialmente em cenários complexos e de alta velocidade. Embora ainda em desenvolvimento, a promessa é de maior segurança e eficiência no transporte. Esses exemplos demonstram que a IA automóvel não é uma ameaça existencial para a inteligência humana, mas sim uma ferramenta poderosa, que, quando bem utilizada, pode ampliar nossas capacidades e nos permitir focar em aspectos mais complexos e criativos da vida e do trabalho. A IA está aqui para nos auxiliar, não para nos substituir completamente. E entender suas vantagens é crucial para o nosso futuro. Reflexão: a pergunta não é mais se a imposto automóvel fará parte das nossas vidas, mas como ela fará. Será que estamos educando as pessoas para lidar com esse novo mundo? Será que estamos desenvolvendo a IA com responsabilidade, ética e empatia? Essas são questões cruciais que precisamos enfrentar coletivamente. A velocidade com que a imposto automóvel avança exige uma reflexão profunda sobre suas implicações sociais, econômicas e morais. Estamos presenciando uma transformação sem precedentes, e a forma como respondemos a ela definirá o futuro da nossa sociedade. A educação
é a pedra angular para preparar as futuras gerações. Precisamos ir além do ensino de habilidades técnicas e focar no desenvolvimento do pensamento crítico, da adaptabilidade e da criatividade, qualidades que a IMAO, por mais avançada que seja, ainda não consegue replicar plenamente. É imperativo que as escolas e universidades incorporem a literacia em AI automóvel em seus currículos, capacitando os indivíduos a entenderem como a IA funciona, como usá-la de forma eficaz e, igualmente importante, como identificar seus vieses e limitações. Isso significa não apenas ensinar a programar ou a usar ferramentas, mas também a pensar criticamente sobre os dados que alimentam a imposto automóvel e as decisões que ela toma. Além disso, a responsabilidade no desenvolvimento da IA automóvel é um imperativo ético. À medida que a imposto automóvel se torna mais autônoma e influente, a necessidade de garantir que ela seja projetada e utilizada de forma justa, transparente e benéfica para a humanidade se torna premente. Isso significa abordar questões como a privacidade de dados, a segurança cibernética, a equidade algorítmica e o impacto no mercado de trabalho. Empresas e a sociedade civil devem colaborar para estabelecer diretrizes e regulamentações que promovam o desenvolvimento ético da imposto automóvel, evitando cenários distópicos e garantindo que a tecnologia sirva ao bem comum. A criação de comitês de ética em AU e a implementação de auditorias algorítmicas são passos importantes nessa direção. A empatia também desempenha um papel vital. Ao construir sistemas de IA, devemos considerar como eles afetarão diferentes grupos de pessoas, especialmente os mais vulneráveis. A IA tem o potencial de exacerbar desigualdades existentes. Se não for desenvolvida com uma perspectiva inclusiva, precisamos de equipes diversas trabalhando na IA automóvel, trazendo diferentes pontos de vista para garantir que as soluções tecnológicas sejam equitativas e respeitem a dignidade humana. A reflexão sobre esses pilares educação, responsabilidade e empatia é essencial para construir um futuro onde a IA automóvel seja uma força para o progresso e não para a divisão. Chamada para ação. Se você quer entender melhor o impacto da IA no seu futuro, continue se informando. Questione, aprenda, compartilhe. A transformação começa com o conhecimento. Encerramento: a inteligência artificial está moldando o mundo. A decisão de como viver nele ainda está nas nossas mãos. É um momento de grandes desafios, mas também de oportunidades sem precedentes. A forma como nos adaptamos, aprendemos e interagimos com essa tecnologia definirá a próxima era da civilização humana. Não podemos ser meros espectadores. Devemos ser participantes ativos na construção desse futuro. Mantenha-se curioso, mantenha-se engajado e continue buscando o conhecimento. A jornada da IA está apenas começando e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Lembre-se que a informação é a chave para navegar com sucesso por essa revolução. Compartilhe este vídeo, discuta o tema com seus amigos e familiares e procure sempre novas fontes de aprendizado. A colaboração e o diálogo são fundamentais para construirmos um futuro onde a IA tá a humanidade. Até o próximo vídeo.